Hoje, quero compartilhar algo muito especial com você antes de orarmos. É sobre uma verdade que, se entrar no seu coração, pode mudar completamente a sua vida. Deus pode transformar tudo. Talvez você esteja enfrentando dores, incertezas ou esperando respostas que parecem nunca chegar. Mas a palavra de Deus nos mostra que, com fé e obediência, o impossível pode se tornar realidade. Lembre-se da história de Naamã, registrada em 2 Reis, capítulo 5. Ele era um homem poderoso, respeitado, comandante de um grande exército, mas carregava uma ferida que nenhum título, dinheiro ou influência podia curar: a lepra. Ele ouviu falar do profeta Eliseu e decidiu buscá-lo. Ao encontrar a orientação de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã, mesmo achando estranho, decidiu obedecer. E o que a medicina não podia fazer, Deus fez num instante. A sua pele ficou limpa como a de uma criança. Essa história nos ensina que, quando confiamos e obedecemos, mesmo sem entender totalmente, Deus começa a operar cura, restauração e milagres. Talvez hoje você esteja precisando mergulhar na obediência que Deus está te pedindo. Pode ser perdoar, entregar um medo, largar um pecado ou simplesmente esperar no tempo dele. Se essa palavra já está falando ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio que Deus pode mudar tudo", e vamos juntos declarar fé sobre a sua vida. A palavra de Deus nos apresenta histórias que não estão na Bíblia por acaso. Uma delas é a de Naamã, um homem poderoso, respeitado, comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha honra, vitórias e reconhecimento, mas havia algo em sua vida que nenhum título podia resolver. Ele tinha lepra. A doença não apenas corroía sua pele, mas também ameaçava sua dignidade e futuro. Quantas vezes nós também carregamos lepras na alma? Feridas, traumas, dores silenciosas que ninguém vê, mas que pesam sobre nós dia e noite. Em 2 Reis 5, Naamã recebeu, por meio de uma serva, a direção de procurar o profeta Eliseu. Ao chegar, esperava um grande gesto, uma oração eloquente ou algo extraordinário. Mas a instrução foi simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele se indignou, parecia pequeno demais para um problema tão grande. Porém, ao obedecer, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz no versículo 14: "Sua carne tornou-se como a de uma criança, e ele ficou purificado." Esse milagre nos ensina que a obediência, mesmo nas coisas simples, pode abrir portas para curas e transformações que a lógica não pode explicar. Muitas vezes, Deus nos pede passos de fé que parecem estranhos ou insignificantes. Mas é nesse lugar de humildade e entrega que o sobrenatural acontece. Assim como Naamã precisou se despir do orgulho para receber o milagre, nós também precisamos confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos o caminho. Se hoje você está diante de uma situação que parece sem saída, lembre-se: Deus não precisa de fórmulas complicadas para agir. Ele apenas precisa de um coração disposto a confiar. Talvez a sua vitória esteja a apenas um mergulho de distância. Muitas vezes, o que mais nos impede de viver um milagre não é a falta de recursos ou de oportunidades,
mas a nossa dificuldade de enxergar além da dor. Quando estamos sofrendo, é natural que nossa visão fique turva, limitada ao problema. Mas a fé nos convida a olhar para além do que é visível. Em Marcos 5, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Ela gastara tudo com médicos e não obtivera a cura. Do ponto de vista humano, sua situação era irreversível. No entanto, ela ouviu falar de Jesus e decidiu que não ficaria parada. A fé a impulsionou a atravessar a multidão, ainda que fraca e debilitada, para tocar nas vestes do Mestre. E Jesus disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal." Essa mulher não esperou que as circunstâncias mudassem para agir. Ela agiu para que as circunstâncias mudassem. Isso é fé em ação. É entender que mesmo quando tudo parece perdido, um toque na presença de Jesus pode mudar toda a nossa história. Deus quer nos ensinar que a dor não é o fim, mas muitas vezes o cenário que Ele usa para manifestar sua glória. Talvez você esteja num momento de exaustão espiritual, física ou emocional, mas saiba, a fé é como uma janela aberta no meio da tempestade. Ela nos permite ver o céu, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Assim como a mulher do fluxo de sangue, não deixe que as barreiras impeçam você de se aproximar de Cristo. Às vezes, tudo o que Ele espera é que você dê o passo de se levantar e ir até Ele. E quando isso acontece, o impossível se torna realidade. Quando enfrentamos momentos difíceis, muitas vezes nossa primeira reação é o medo e a ansiedade. Pensamentos inquietos começam a dominar nosso coração e a sensação de que estamos sozinhos cresce. Porém, a Bíblia nos oferece uma arma poderosa contra essa opressão, a oração. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos instrui claramente: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." A oração não é apenas uma lista de pedidos, é um ato de entrega e confiança na fidelidade de Deus. É quando reconhecemos que não temos controle absoluto, mas confiamos naquele que controla tudo. E nessa entrega, somos envolvidos por uma paz sobrenatural, uma paz que o mundo não pode oferecer. Jesus, em João 16:33, nos lembra que no mundo teremos aflições, mas podemos ter coragem porque Ele venceu o mundo. Essa vitória nos dá segurança para enfrentar os problemas sem desespero, sabendo que não estamos lutando sozinhos. Por isso, quando o medo vier, que sua resposta seja a oração. Quando a ansiedade tentar dominar, declare sua confiança em Deus. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, a paz de Deus começará a transformar seu coração, preparando-o para as bênçãos que Ele já está preparando. Permita que a oração seja seu refúgio diário, seu diálogo constante com o Pai que te ama e cuida de cada detalhe da sua vida. Assim, o coração que parecia pesado começará a se encher de esperança e tranquilidade. Em meio às dificuldades, nossos sentimentos podem facilmente nos enganar. O medo, a tristeza e a dúvida parecem ter voz mais alta, influenciando nossas decisões.
e nossas atitudes. No entanto, a palavra de Deus nos chama a não sermos guiados pelas emoções passageiras, mas pela verdade eterna que Ele nos revela. O Salmo 112 nos mostra um exemplo poderoso de fé. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. Esse versículo destaca a importância da decisão consciente de onde direcionamos nosso coração, para a palavra de Deus e suas promessas. Quando o dia começa cheio de preocupações e desafios, temos a oportunidade de liderar o nosso coração, escolhendo a fé acima do medo. Essa liderança não é uma negação da dor, mas uma firme decisão de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. É um ato de coragem espiritual, uma declaração de que nossa esperança está fundamentada no Senhor e não nas circunstâncias. Assim como uma árvore que está enraizada profundamente não se abala facilmente com o vento, o cristão que se firma na palavra de Deus permanece estável em meio às tempestades da vida. Quando nossas raízes espirituais estão bem cuidadas, nutridas pela oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus, nosso coração é fortalecido e preparado para resistir. Por isso, neste dia, escolha declarar: meu coração pertence ao Senhor. Essa é uma decisão poderosa que muda tudo. Mesmo que os problemas não desapareçam imediatamente, seu coração estará firme, seguro e cheio da paz que somente Deus pode dar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, mesmo diante de grandes perigos, escolheram confiar em Deus. Um exemplo marcante é o de Jeosaba, mencionada em 2 Reis 11. Em um período de grande caos e ameaça de morte, quando a rainha Atalia tentava eliminar toda a descendência real, Jeosaba agiu com coragem e fé. Ela não esperou sentir-se corajosa, simplesmente obedeceu a Deus e escondeu o pequeno Joás no templo, preservando sua vida e garantindo a continuidade do plano divino. Essa história nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar e obedecer a Deus apesar das circunstâncias. Muitas vezes, somos tentados a esperar o momento ideal para agir, quando nos sentimos fortes ou preparados. Mas Deus nos chama para agir em fé, mesmo quando nos sentimos inseguros. Isaías 40:10 é uma promessa que fortalece essa verdade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando depositamos nossa confiança no Senhor, Ele nos dá a força e a ousadia para enfrentar qualquer desafio, por maior que pareça. Assim como Jeosaba foi um instrumento de proteção e salvação em um momento crítico, Deus pode usar você para cumprir seus propósitos, mesmo em meio às dificuldades. Seja um canal de bênção, proteção e esperança, sabendo que Ele está contigo em todos os passos. Muitas vezes, o maior ensinamento de Deus vem em momentos de silêncio. Quando não ouvimos respostas imediatas, nossa fé é convidada a amadurecer e se fortalecer. Pense em Jó, um homem que passou por perdas inimagináveis. Perdeu seus bens, seus filhos e a própria saúde. Ele clamou a Deus, pediu respostas
mas por muito tempo enfrentou o silêncio. No entanto, Jó não desistiu. Ele permaneceu firme na fé e, no fim, descobriu que Deus jamais o abandonou. O silêncio de Deus não é ausência nem esquecimento. É um tempo de preparação e refinamento. É como um professor que, durante uma prova, não oferece dicas, mas observa o aluno aplicar o que aprendeu. Deus usa esses momentos para fortalecer nosso caráter, moldar nossa confiança e ensinar-nos a descansar verdadeiramente nele. Isaías 30:15 nos lembra: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. É nesse espaço de aparente quietude que somos convidados a cultivar a paz que excede todo o entendimento, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando os detalhes, mesmo quando não conseguimos enxergar. Se você sente que está vivendo um momento de silêncio, não desanime. Este é um convite para crescer, para aprofundar seu relacionamento com Deus e aprender a confiar sem ver. No silêncio, Deus fala ao nosso coração, mostrando que Ele é fiel e presente, mesmo quando tudo parece parado. Quando tudo parece perdido, a esperança que vem de Deus continua viva e vibrante. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, escreveu o livro de Lamentações em meio a uma cidade destruída, um povo desolado e um futuro incerto. Mesmo assim, no capítulo 3, versículos 21 a 23, ele declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Essa esperança bíblica não é um desejo frágil ou um sonho distante, mas uma certeza firme e inabalável de que Deus é fiel e justo. Ela não depende das circunstâncias externas, que podem ser turbulentas e desafiadoras, mas da natureza imutável do Senhor. Quando nos agarramos a essa esperança mesmo nas tempestades, encontramos forças para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece escuro. A esperança que Deus nos oferece é como uma âncora. Hebreus 6:19. Firme e segura, que nos impede de sermos levados pelas ondas do desânimo, medo ou desespero. Ainda que a noite pareça longa, a manhã sempre chega trazendo a renovação prometida por Deus. Em cada amanhecer, Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade para recomeçar e confiar. É importante lembrar que essa esperança também nos chama a agir com fé e perseverança, a não desistir diante das dificuldades, pois o Senhor está conosco em cada passo. Ele é a luz que ilumina nosso caminho e o conforto que acalma nossa alma. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo novo e maravilhoso. Declare nos comentários: minha esperança está no Senhor. Todos nós passamos por momentos em que parece que chegamos ao fim da linha. São fases de dificuldade, fracassos e até momentos em que o desânimo parece querer dominar nosso coração. Contudo, com Deus, o fim pode ser apenas o começo de algo novo e cheio de propósito. Um exemplo claro disso está na vida de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, um erro que poderia tê-lo afundado na culpa e na desesperança. No entanto, após a ressurreição de Cristo, Jesus o restaurou,
dando-lhe novamente a missão de apacentar suas ovelhas, como lemos em João 21, 15 a 17. Essa restauração nos mostra que o Senhor é especialista em recomeços. Ele não descarta seus filhos por causa dos erros ou das falhas. Ao contrário, ele levanta, limpa e fortalece para que possamos continuar a caminhada com confiança. Isaías 43:19 nos assegura: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Deus está sempre em ação, trazendo novidade e transformação, mesmo quando não conseguimos enxergar. Se hoje você se sente sem forças ou sem direção, saiba que no Senhor sempre existe uma segunda chance. Ele transforma fracassos em testemunhos poderosos e feridas em sinais de vitória. A cada passo dado em fé, mesmo os tropeços e quedas são usados por Deus para nos moldar e preparar para o que Ele tem de melhor. Essa certeza nos fortalece para seguirmos em frente, confiando que o passado não define nosso destino. Com Ele, o recomeço não é apenas possível, é certo e cheio de esperança. Escreva nos comentários: eu creio que Deus me dá um novo começo. Nenhuma luta é eterna para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia nos garante em Romanos 8:37 que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que, independentemente do tamanho ou da intensidade da batalha, o final da história já está escrito. A vitória pertence a Deus e, por consequência, a nós, seus filhos amados. A vitória que Deus nos oferece não se limita a resolver problemas terrenos. Ela é eterna e definitiva. Mesmo que enfrentemos perdas, dores, desafios e momentos de fraqueza nesta vida, a maior recompensa está na promessa da vida eterna com Ele. Apocalipse 21:4 nos dá esperança ao afirmar que chegará o dia em que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Enquanto aguardamos esse glorioso momento, seguimos firmes na fé, sabendo que cada passo que damos em obediência e confiança nos aproxima da consumação de todas as promessas divinas. Quem permanece fiel e perseverante verá a glória de Deus se manifestar plenamente, transformando nosso viver aqui na terra em um testemunho poderoso do seu amor e poder. É importante lembrar que a vitória de Deus também acontece diariamente, em pequenas conquistas que fortalecem nosso espírito e renovam nossa esperança. Em meio às dificuldades, Ele nos capacita a superar medos, a resistir às tentações e a caminhar com coragem e alegria. Por isso, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, mantenha seu olhar fixo no Senhor, pois a vitória já é sua. Declaro com você, irmão ou irmã, que a nossa vitória é em Cristo e em seu nome conquistamos tudo aquilo que Ele já venceu na cruz. Declare nos comentários: a minha vitória é em Cristo. E se esta palavra tocou seu coração, escreva: eu creio. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de fé e esperança. Que Deus te abençoe abundantemente.